galera! Tem muito tempo que eu tava devendo essa resenha, né? Lamentations of the Flame Princess. Se você reparar, o setting aqui ainda tá bem old school, né? Tá cheio de sombra, como se a gente estivesse numa luz de velas, mas vamos que vamos. Tô evitando fazer vídeo nesse modelo por causa disso. Cara, esse livro aqui é muito legal. Eu consegui ele, se você não viu, né? No unboxing, eu vou deixar aqui, ó. Eu consegui ele usado, comprei usado de um colega na internet. E, resumidamente, né, o que ele tem de legal? Primeiro, ele é um livrinho, ele não chega a ser A5, né? Ele é o mesmo tamanho do Old School Essentials, olha lá, é o mesmo tamanho daquele padrão americano, né? Que eu não sei direito qual que é, mas se você pegar o A5, olha que o D20 de RPG, ó. É um pouco, tá vendo? Tem um dedo aqui, pelo menos, de diferença em relação ao A5. É um tamanho americano, padrão americano, ele tem essa borda, olha que legal. Rules of Magic Lamentations of the Flame Princess. E eu acho ele muito charmoso, né? Num tamanho, se você olhar, ele tem... Quantas páginas mesmo, hein? 167, né? Então ele tem ele beirando 170 páginas, que eu acho muito bom, né? Quem dera se no futuro eu conseguir... Opa, tremeu tudo aí, colocar o D20 de RPG num tamanho desse modelo, né? O meu ideal, não sei se vai ficar maior ou menor, mas a minha ideia é o produto final ter mais ou menos esse tamanho, que eu acho muito bacana. Ele foi publicado em 2013, olha aqui, ó, 2013, pelo autor James Edward Haig, em 2013. E foi liberado na época, não sei como é que tá hoje, o livro do mestre, né? Porque ele fala que ele é um livro de uma dupla, né? Ele é um livro de dois, ó. Olha lá, ó. Esse aqui é o primeiro livro, né, de um combinado de dois. E tem o Referee Core Book, que tem procedimentos, inspirações, é um guia de mestre. Esse livro, na época, ele era liberado o PDF dele era liberado gratuitamente no Drive-Thru RPG. Eu não sei como é que tá hoje, eu não sei se tem versão física oficial, não procurei muito porque eu não sou da área do Lamentations, né? Então tem muita gente aí que deve estar vendo essa resenha que é da área do Lamentations. Eu tenho que fazer, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais, olha lá, para ficar mais perto do livro. Eu tenho ele para coleção, eu entendo a importância histórica do livro e tem muito XP legal aqui dele. Mas eu nunca mestrei usando Lamentations of the Flame Prince. Então o livro que eu li geral. Então esse é o foco da resenha, tá? O que eu posso falar do que eu sei? No cenário do Lamentations of the Flame Princess, né, no pano de fundo, existem algumas protagonistas femininas, e essa é uma delas. Então o nome vem de uma inspiração do Haig, lá de umas bandas de rock do leste europeu, alguma coisa assim. Não tem a ver com o RPG em si, né? Mas são inspirações desse lado dele. E ele se propõe como olha lá, Weird Fantasy Role Play. Então a ideia é ser um RPG para fantasia estranha, né? Para essa fantasia estranha. Mas o que eu acho legal, que para mim tem uma importância histórica bem relevante, é que dentro do meu conhecimento, esse foi o primeiro sistema publicado dentro do chassi do D&D clássico, né, do BX-like, em que ele rasga as fronteiras da similaridade, né? Por quê? Porque olha que legal, e isso também interage muito bem com o que a gente faz no D20 de RPG. Ao mesmo tempo que ele usa o mesmo chassi de regras do D&D clássico, se você olhar aqui, ó, dá um exemplo, tá? Enquanto a gente está conversando, ó, ele usa as classes. Então, se você olhar, ó, ele tem as classes, ó, Magic User, que é o conjurador, né? Especialista, que seria o ladrão, que no D20 é especialista mesmo. Magic User no D20 é arcanista. Dwarf, tá vendo? Anão. Elfo, olha só, é a mesma coisa do BX, ó, Halfling, né? E aí eu passei aqui porque não começa no Magic User, né? Começa no Clérigo. Então são as 4 classes clássicas Magic User. Já fiz tudo fora de ordem aqui, né? Mas vamos lá. São as 4 classes clássicas, olha lá, o Clérigo e faltou quem? Faltou o combatente, né? Clérigo, tá na página aqui, ó, tá aqui.
Clérigo, Magic Use. Então pulei aqui o Fighter, né? Combatente. Cadê? Magia de Clérigo, magia de Magic Use. Ih, cara, já baguncei tudo. Mas tem o Fighter também que eu vou mostrar. Então, resumidamente, ele usa as mesmas 4 classes clássicas. Clérigo, Guerreiro, Ladrão e Mago. Clérigo, Arcanista, Combatente, Especialista. E as 3 raças do BX. Halfling, Anão e Elfo. Ele usa as mesmas regras, né, do BX. Você tem salvaguardas, você tem o dano, os dados são os mesmos dados poliédricos. Apesar dele não usar a classe de armadura clássica e ataco, a gente faz a conversão fácil, porque ele prefere usar ascendente, mas a gente já mostrou aqui por A mais B que no final o resultado no dado é o mesmo, então tanto faz, né? Então é a mesma estrutura do BX, né? Olha lá o movimento do BX, ó. Olha aqui os movimentos. Você movimenta 40, 30, 20, 10 e um movimento de sobrecarga, né? A exploração é 3 vezes isso, correndo é 3 vezes isso e a milha por dia, né? Que você pode usar 24 ou 20 se você usa o Rex de 5 ou de 6 milhas, mas dá no mesmo, seria 20, 15, 10 e 5 ou 24, 18, 12 e 6, dependendo do tamanho do Rex, mas isso é irrelevante, porque no final você quer ver hora de viagem e hexágono para o guia de mestre. Então é a mesma estrutura, né? Só que ele vai além, ele traz para o cenário um século XVI, né, 17, então ele traz arma de fogo, né? O que tem de diferente? Aonde ele rasga em relação a ser um retroclone 100% fiel, como é o Ozzy, por exemplo, ou muito próximo disso, como foi o Labyrinth Lord, porque ele traz nos equipamentos regras de arma de fogo. Quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui. Cara, fui fazer resenha sem marcar onde estão as páginas, agora eu vou ficar aqui perdido com vocês. Aqui, ó, mas tem nas artes, né? Eu vou mostrar nas artes, já resolve. Quer ver, ó? Olha lá, ó, arma de... ele tem isso no livro, tá vendo? Arma de fogo, uma parada meio renascentista, tá vendo? Parece uma Revolução Francesa. E ele traz essa proposta, né? Então a ideia dele é que você pode trazer essa pegada para a fantasia sombria, né? Então as aventuras são muito assim, trabalham muito com um pouco de estranho, de horror, né? E dá para você explorar isso em cima do D&D BX. Então o que eu achei legal, né, é que ele é um marco para mim, talvez o primeiro até onde eu sei, e ele traz, né, maior de idade, 18 anos, que pega as regras do BX, mantém a compatibilidade histórica, que eu acho muito relevante hoje, na altura da gravação desse vídeo. Eu ainda acho fundamental para a OSR, né? Você ter essa conversa, porque permite você intercâmbio de ideias, intercâmbio de conteúdo, de aventuras. Então a compatibilidade ainda é muito importante, na minha opinião, hoje. Por isso o D20 de RPG também foi desenhado em cima da ideia de compatibilidade. E é o que mais me interessa hoje. Mas ele traz esse XP para nós, que é possível você manter compatibilidade com outras experiências, com a parada renascentista, com arma de fogo. Se você pegar, por que uma fantasia também sombria, né? Se você pegar a lista de magia deles, ó, eu tô fazendo, não é uma resenha organizada não, tá, gente? É um bate-papo aqui. A lista de magia deles, por exemplo, tem muitas magias de conjuração de criaturas bizarras, né? Então isso também vai dando um material ali, uma base de tempero para você explorar aonde o Lamentations melhor aprofunda, que são nas aventuras, né? Mas ele usa essa base para fazer as conjurações dele, muitas magias nessa pegada meio ocultista, né? De, sei lá, uma parada meio assim, tá? E aí, enfim, voltando aqui, o que ele traz, né? Qual que é a proposta dele geral? Ele já começa explorando o livro com essa parte onde tem equipamentos. Eu oficialmente não gosto, apesar de eu achar a cor legal, eu não gosto, assim, eu acho meio viagem, assim, abrir o livro, a primeira coisa tem umas listas de equipamentos. É a ideia de otimizar, mas eu não otimizaria assim, né? Não curto muito. E no final também, isso pra mim não é um ponto, assim, aqui é legal, né? Você tem um resuminho lá, ó, das salvaguardas e tal. Aqui eu acho legal. No começo, aquela ali de equipamentos e tal, não curti não. E aí uma arte que eu também não achei legal. Pra mim, cai a qualidade da arte, sabe? Fazer assim.
Mas ok. Que mais? Então vamos começar. Essa nota dita, ele já começa se apresentando, né, com essa proposta, foi publicado em 2014, e ele já começa, ele é muito direto ao ponto. Ele não aborda aquela introduçãozinha que é clássica, né? O que é RPG, uma nota do autor. Eu senti falta disso. Eu gosto desses detalhes no livro, né? Por que você escreveu isso? De onde veio a sua inspiração, né? Então eu gosto desses prefácios, dessa estrutura que ele não traz. Ele já começa, abre o livro, pá, cria personagens. Se você for ver a mesma estrutura do BX, ó, -3 até +3, respeitando a curva ensino, que eu acho muito legal, né? Então de 13 a 15, isso aqui é curva ensino clássica do D&D clássico, né? Então são alguns detalhes que eu acho importantes. Ele usa os mesmos atributos, né? São exatamente os atributos iguais, então ele explica o que é cada atributo aqui, né? Aí é o seguinte, tem algumas coisas que dissonam do que eu defendo no D&D clássico. Por exemplo, ele fala inteligência. A inteligência é uma medida do conhecimento do personagem. Então, como assim o conhecimento, né? Então, ele até fala, ó, a inteligência não é uma mensuração, ela não aborda memória, né? Ou habilidade de resolver enigmas. Ela é apenas usada, né? Isso é jogador, isso é habilidade de jogador. Então, o que ele está tentando fazer aqui? Ele está tentando colocar, imprimir, o que ele fala? O que ela define? A capacidade de aprender línguas, adiciona salvaguardas, né, contra magia para Magic User, né, contra magias de Magic User e efeitos de tempo da magia. Ponto. Então isso é legal. Eu ia até fazer uma crítica aqui, mas já corrijo quando eu reli a parada. Ele tenta fazer, como eu fiz no The Vintage, uma demonstração que é muito comum no Old School, que é a mistura, o afastamento dos atributos mentais, né, inteligência, carisma e sabedoria, da capacidade do personagem de jogar além de você, né? Eu quero jogar pelo personagem. Então eu quero resolver um enigma, meu personagem saberia isso, e as informações que você tem são as suas, né? Anota aí, você quer lembrar o nome de alguém? Anota na sua ficha. Tem um enigma para ser resolvido, é você que tem que resolver. Você não vai fazer um teste de inteligência. Isso é muito comum no Old School. Ele traz isso aqui, que interage muito com o que eu defendo. Isso é legal. Eu faço uma crítica sobre o conhecimento, mas não é bem conhecimento, né? É o número de idiomas, e você pode expandir isso para duração de magia. Eu evitei isso no The Vintage, mas ele explora para duração de magia, salvaguarda contra magias de arcanistas. Isso é legal, né? Eu deixei só na sabedoria, para valorizar a sabedoria, mas porque eu não tenho clérigo, né? Ele ainda se prendeu a essa classe terrível. Beleza. O que mais que ele faz, cara? Olha que legal. Ele coloca uma proposta de determinar pontos de vida mínimo por classe, né? Então o guerreiro, por exemplo, ele começa com 8 pontos de vida, né? Nível 1 começa com 8 pontos de vida. Isso é legal, eu faço assim, mas eu prefiro deixar como regra da casa. Mas a ideia é que você vai jogar um dado de vida, e se você tirar menos, você começa com esse valor. E aqui, ó, tem um ponto que é um rasgo muito legal ele transborda, né? Eu não vou dizer um rasgo, ele transborda a ideia de similaridade, aonde mantém a similaridade. Mas ele coloca, por exemplo, o combatente é a única classe que melhora ataque, que na versão dele é ataque bônus, né? O bônus de ataque, que dá no mesmo, já falei isso aqui, por nível. Então o guerreiro nível 1 ele ganha mais 2, nível 3 ele ganha mais 4. É sempre o nível mais 1, que no The Vintage é igual ao nível, né? No meu caso. E as outras não. Mago de 10º nível, ele bate mais 1, acabou. Entendeu? Então, na ideia dele é que você vai evoluir a capacidade de combate se você for combatente, né? Se você for guerreiro, no caso. Isso é interessante. Eu não acho que isso aqui é um definidor para as outras classes, porque o mago no D&D 0 ou BX, ele ganha bônus, ele começa com 0, no nível 6 ele ganha mais 2. Então eu não acho que isso é definidor. Então eu preferi deixar. Nesse caso eu não rasguei a similaridade histórica, né? Porque eu não acho tão relevante. Mas essa aqui sim, né? O guerreiro melhorar um por nível eu acho muito relevante. Tem alguns materiais que fazem isso. Eu compartilho desse pensamento e por isso que no The Vintage também é assim, isso eu acho legal. A ideia
do guerreiro melhorar um por nível, também aborda, eu acho legal para trazer essa sensação de que quem combate melhor é o guerreiro, né? Aí ele vai trabalhando aqui os alinhamentos, né? Tem toda a estrutura das classes. As classes são bem similares, né? Mas ele já começa com magia no nível 1 do clérigo, né? O clérigo começa no nível 1 já com magia. Não é assim no D&D clássico. Então aqui ele já traz uma diferença. Aí o guerreiro, aí repare, ó, o guerreiro ele tem D8 de dado de vida. Qual que é a diferença dele pro anão, né? Olha aqui, ó, para você pegar o anão. O anão tem D10. Mas o anão não tem aquela melhoria na taco por nível, mas ele tem o quê? Ele tem a arquitetura, que é uma habilidade de reconhecer construções e tudo, e ele tem mais um. A constituição dele é considerada bônus de mais um. Então, na verdade, é um D10 mais um base. Se ele tiver constituição 16, que é mais 2, vai ser um D10 mais 3. Então, o anão é muita resistência e a capacidade de arquitetura um pouquinho melhor salvaguarda, mas ele faz como eu faço. Apesar do nosso anão ainda estar em playtest, né? Eu também uso uma estrutura de salvaguarda similar à do Holmes, que é menos poderosa do que a do Beckman, né, da Cyclopedia, porque no BX original também era assim, no Basic, o Nexper é que não era, e há uma dissonância ali. Talvez eu faça um vídeo explicando o que eu acho que foi um erro de conversão do Mentzer que perpetuou, né? Mas beleza, isso dito, olha que legal, ele traz uma diferença aqui também que eu já cheguei a usar, que é a ideia do especialista, né, o ladrão, ele ter, ao invés de ele ter aquela porcentagem que evolui fixo por nível, que era clássico do BX, né, ele traz uma proposta com chance em 6. Então você quer escalar, chance em 6, tudo chance em 6. Você começa com uma chance em 6 e você tem pontos para serem distribuídos por nível, que você coloca como você quiser. Quando eu li isso aqui na época, em 2013, foi o primeiro material que eu li sobre isso, né? Não de 2013, mas assim, o primeiro material que eu li, e ele publicou isso em 2013, eu achei uma sacada muito legal, mais fluido, mais fácil e que permitiu o ladrão customizar o seu poder. Quando eu fiz resenha do Ozzy, o Gavin Norman também trouxe essa proposta no Old School Essentials como uma regra alternativa, né? Embora o padrão seja igual. Então essa aqui é uma proposta que eu acho bem legal, né? Já usei. Eu optei por um teste para avaliar, a gente está sempre em playtesting, mas optei por esse design no D20 de novo, que é, na verdade, você considerar que o especialista escolhe uma dessas perícias, né? Uma das perícias propostas por nível, todo nível ele escolhe uma, isso significa que ele tem a perícia, a diferença é que ele é treinado ou não é treinado. E aí, como você vai abordar isso, vai demandar da ficção, né? Tem coisas que ser treinado permite você, por exemplo, destrancar uma porta com uma ferramenta adequada, você vai destrancar a porta. A pessoa que não é treinada não sabe fazer aquilo, né? Se você for treinado em escalada, você consegue escalar superfícies regulares sem equipamento. Ponto final, não tem que jogar chance. A chance ela vem por uma arbitragem sob demanda no momento. Se você for atacado escalando sem equipamento, talvez a chance de cair, eu vou aplicar o seu treinamento num bônus na salvaguarda para você não cair. E aí eu preferi deixar assim, na ideia de que você treina uma perícia nova por nível. Eu estou gostando muito, mas é sempre um XP em construção, né? Ele optou por deixar a mesma ideia da ideia original, mas facilitar por chance em 6 com uma customização, que também é legal, mas isso vai te impulsionar às vezes a querer resolver no dado, né? Se você começa a combinar muitos pontos numa perícia, você vai diminuir a interação pela ficção e tentar resolver jogando dado. Mas beleza, não quero entrar muito nessa aqui. São algumas diferenças, né? Algumas nuances que a gente tem. E aí as classes têm esses detalhes, né? Os Halflings têm algumas habilidades também especiais, né? Cada um tem as suas habilidades, tem os equipamentos. Agora eu não quero deixar de falar, por exemplo, o que ele traz mais, né? A ideia de arquitetura que eu já falei do anão, né? Como é que funciona, as portas. Mas tem algumas coisas que eu não quero deixar passar. Olha só, primeira experiência. O XP dele é similar ao do BX, né? Você ganha experiência derrotando inimigos e recuperando tesouros. Mas uma das coisas que eu achei curiosas é que eu fiz também, isso foi curioso porque eu fiz isso sem ver que ele também tinha feito. Quando eu estava dando uma relida aqui para lembrar, eu vi que ele fez igual. Que é o quê? Eu dei uma simplificada na lista de XP das criaturas por dado de vida
E assumo que se a criatura tiver poder especial, você mexer nela de alguma forma, você evolui um dado de vida dela. Foi exatamente o que ele fez, cara. Mas esse não é a principal fonte de XP. A principal fonte de XP é por tesouro, né? E você ganha tesouro pegando tesouro na aventura, como recompensa, vendendo coisas que você encontrar na aventura, e tem mágica. É exatamente como eu faço. Então isso é legal, bem legal. O que mais que ele faz, né? Coisas legais que ele traz aqui que eu acho importante. A Encumbrance, olha só. Ele optou, muita gente fala que isso aqui é uma das melhores coisas do Lamentations, né? Eu acho razoável, tá? Não acho que é uma solução, porque para mim a CN, né, a carga normal dada em CN, que é o peso de uma moeda, ela já é uma solução muito elegante e ela me resolve bem. Mas o que ele fez aqui? Qual que é a ideia dele? Ele computa assim, ó. Deixa eu pegar aqui mais perto para você ver melhor. Ele computa assim. Se você estiver carregando armadura média ou pesada, você vai dar um ponto. Se você estiver carregando mais do que 6 itens, você vai dar um ponto. Se você estiver carregando mais do que 11 itens, você vai dar mais um ponto. E aí você vai somar pontos. Esses pontos vão determinar a sua carga. É muito fácil, realmente, né? Você vai olhar na lista de equipamentos, eu tenho 10 itens na lista de equipamentos, então você vai ter um ponto. Estou com armadura média, 2 pontos. Pegou um tesouro, mais um tanto de equipamento, pegou ponto. Você vai avaliando aqui. E aí a estrutura é igual a do BX. Só que ao invés de ser a carga por moeda, é por ponto. Por que eu acho, embora eu ache isso legal, por que eu acho desnecessário? Isso aqui é fácil, tá? É fácil e prático. Por que eu acho desnecessário? Porque, na verdade, essa computação de itens está simplificado no 80 da mochila, né? Na verdade, você vai computar o quê? 80 da mochila, a carga da armadura e tesouro, né? Quanto você está carregando de moeda, de tesouro e tal. Então, mas é uma alternativa bem legal. Talvez eu traga isso como uma regrinha opcional, porque é bem prático também. Mas eu estou tão familiarizado e uso com tanta facilidade a CN que eu acho desnecessário essas alternativas. Embora eu entenda que para quem não viu nada, quem não conhece nada, está chegando agora, talvez seja um caminho legal mesmo, um caminho mais amigável. Isso eu não tenho certeza. Deixa aí na descrição o que você acha disso. Mas esse é um ponto realmente que a galera fala que é um ponto alto, né, dessa ideia, eu acho legal. Ele traz um capítulo para aventuras marítimas, como tem no BX, né, como é que funcionam esses encontros, coisa com tempo. Outro ponto legal também é os retainers, né? Ele dá uma atenção muito grande a auxiliares, a quantidade de tipo de auxiliar que você tem diferente. Pode ser um acadêmico, né? É uma ideia legal, só que eu prefiro abordar isso em cenários, né? Eu não sei se isso precisaria vir no chassi de regras básico do livro, toda essa complexidade. Ele traz aqui, ó, na hora que você vai contratar auxiliares, né? Todas as descrições dos principais auxiliares, o que eles fazem, quanto que ele cobra. Tem a regrinha para você contratar auxiliar, né? A regrinha de lealdade deles. Então, se você pagar mais do que o valor padrão, você aumenta a lealdade, pagar menos, pode diminuir a lealdade dele a você. Quando você checar, né? Quando você avaliar a lealdade, a chance dele te trair, dele fugir, dele te enganar, dele abandonar o barco, né? Então, é legal. Mas eu não sei se precisa desse nível de detalhe, porque vai flutuar de cenário para cenário, de momento para momento, vai um momento em guerra, um momento não guerra. Então eu não sei se precisa, mas ok, né? Acho legal também ter. Tem regra de propriedade, investimento, né? Como é que funcionam os encontros. Aí o que mais eu posso falar aqui de novidade, né? No encontro é igual, né? A reação é idêntica do BX, ó. Idêntica, que eu uso também, né? Distância de encontro. Eu acho que no geral a resenha é essa, tá, gente? Vê se eu esqueci alguma coisa aí bem relevante. Eu não achei aqui o que eu queria mostrar, a parte de arma de fogo, né, que ele tem. Não sei aqui onde tá agora. Olhando rápido aqui, eu vou ficar procurando aqui, a gente vai perder muito tempo. Mas será? Ah, aqui, tá aqui, achei. Aqui, ó. Então, eu vou mostrar para você. Aqui no final, ele traz um apêndice para a regra de fogo. Como ele se propõe para essa ambientação mais renascentista ali, eu não sei direito, mas eu me lembro que ele, em algum momento aqui do livro, ele comenta que é alguma coisa para ser ambientado entre o século 17 e 19, alguma coisa assim. Então pode ser que você queira abordar isso, uma aventura de pirataria, alguma coisa do tipo. Aí ele traz essa alternativa, ó. Olha lá, pistola, né? Como é que funciona a regrinha, o dano, preço, né, das armas de fogo. Ele traz tudo aqui, ó.
Aí eu vou falar aqui por minha conta, tá? Isso aqui é minha conta, ó. Olha lá, o arquebus, o que é esse mosquete, né? A pistola, na verdade, é uma garrucha, né? Não é uma pistola, porque quando a gente fala em a tradução, né? Tradução, em inglês eu não sei. Talvez em inglês seja pistol mesmo. Mas em português você fala pistola, a pessoa pode achar que é uma arma moderna, é uma garruchona, tá vendo? O mosquete, na verdade, é o musket, né? Então esse aqui eu não sei. É uma espingarda. E aí é o seguinte, aí eu vou falar uma coisa minha, tá? Eu não curto muito RPG com arma de fogo. Apesar de eu achar em filme e tal, esses filmes de época eu acho legal, no RPG não é uma coisa que me empolga tanto, sabe? Eu prefiro sem. Principalmente misturado com fantasia. Mas tem, eu jogava Dota, o sniper lá que eu adorava era um anão que usava uma espingardona, né? Mas sei lá, não é uma coisa que me pega, sabe? Eu não tenho muita empolgação com arma de fogo. Então tem arma de fogo eu já fico meio bolado. Não curto tanto, não. Mas, cara, no geral eu acho que é isso, né? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, se faltou. Eu fiquei refletindo que ele coloca na cobertura modificadores mais pesados do que o que eu ponho e do que é orientado no BX, né? O BX é para mexer de 1 a 4, mas eu fiquei pensando, realmente, dá para você colocar mais ou menos uma proporção de 2, né, para ficar fácil, né? De 2 na cobertura para cada 25% do corpo. Eu fiquei pensando nisso, não nele, no que eu pensei, né? Então, se tiver mais ou menos um quarto do corpo, 2 na cobertura. Metade do corpo, 4. Né? 3/4 do corpo, 6. E aí o corpo completo não tem como atacar, né? É cobertura completa. Pensei em alguma coisa assim para ficar fácil na orientação. Mas são reflexões que a gente faz, mas está feita aí a resenha desse material, que eu acho bem legal para a coleção. Para mim, o principal marco dele foi ter trazido, pela primeira vez dentro do meu conhecimento, um material compatível com o D&D clássico, mas que transborda os limites daquela fantasia clássica do D&D, né? Trazendo a ideia de aventuras com fantasia sombria, trazendo a regrinha de arma de fogo, modificando, mas ainda mantendo a compatibilidade, detalhes como dados de vida de algumas classes, né, como o anão, o ataque ou bônus de ataque do guerreiro, mexendo na salvaguarda, como ele mexeu na do anão, e isso mostra como você consegue mexer com racionalidade em cima da estrutura clássica, mantendo a compatibilidade que te mantém conversando nessa linha original da OSR, que é muito valiosa para mim, né? Então é isso. Tá aí a resenha. Valeu, galera!